Saudações e bem-vindo. O historiador Alexandrino José é o nosso convidado hoje para refletir sobre os 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Isso aconteceu a 25 de junho de 1975. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto e um dever, não só profissional como historiador, mas também como cidadão da República de Moçambique, que devo estar aqui com muito prazer, pois permite-me pagar um certo débito de dever da memória para este grato período da nossa história, em que rompemos com a situação de objetos de história para sujeitos de história ativos, soberanos, com capacidade de atender a políticas autodeterminadas para robustecer a nossa independência. Professor, vamos começar assim. O que é que destaca neste longo percurso de Moçambique independente nos 50 anos? É uma pergunta muito difícil porque houve coisas muito importantes. Como disse na introdução, nós éramos objetos de história. Não tínhamos a capacidade de ter políticas para nós fazermos aquilo que deveríamos fazer como pessoas, não é? E então, o primeiro grande ato que eu tive o privilégio de viver e vivenciar foi exatamente a proclamação da independência de Moçambique, a 25 de junho de 1975, proclamada pelo presidente Samora Moisés Machel, às 0h20 no estádio da Machaba. Este foi o primeiro ponto que permitiu depois que outros fatos, históricos ou não, decorressem mais já sobre a nossa tutela. Segundo aspecto que me marcou foi a capacidade de Moçambique, com uma economia absolutamente debilitada, foi capaz de participar na ideia pan-africana de libertar em primeiro lugar, e principalmente, os países que ainda estavam sob dominação de regimes minoritários e racistas, como o apartheid na África do Sul e o regime rebelde da colónia britânica da Rodésia do Sul, dirigida pelo Ian Smith. Nós conseguimos ter dirigentes que nos dirigiram a ponto de forçar a história de modo a que o Zimbábue, em primeiro lugar, atingisse a sua independência, e criou-se até um destacamento que se chamou Combatentes Internacionalistas, de jovens moçambicanos que voluntariaram-se, a pedido do presidente Samora, para combater lado a lado com as forças zimbabuianas, apoiadas naturalmente pelos antigos combatentes da luta de libertação nacional. Participamos também na luta de libertação da África do Sul do apartheid, da Namíbia, e fomos solidários com vários povos de África e do mundo, mesmo com uma economia absolutamente debilitada. Para nós, naquela altura, a concepção era libertar o homem e libertar o continente. Isto foi um aspecto que me marcou. Terceiro aspecto foi o Acordo de Incomate. 1980 foi um acordo que é polémico nos seus resultados, mas penso que foi uma grande ousadia, porque os nossos países vizinhos não queriam que nós assinássemos o acordo. Pensavam que Moçambique era um país de homens com capacidade de libertar tudo e todos. Mas foi uma posição tática que permitiu a sobrevivência da nossa independência e da nossa soberania. Outro aspecto que penso que é de realce foi o primeiro acordo de Roma para conseguir travar e acabar a guerra em Moçambique, feita entre o governo de Moçambique e a Renamo. O país mostrou muita inteligência e muita capacidade de determinar como é que a nossa história devia decorrer, ainda sobre esta
esta visão de que o país, apesar de débil, mas tem que manter a sua posição e a sua capacidade de autodeterminar nas suas decisões. E finalmente, este acordo também, há muitas coisas militares aqui, para terminar a guerra com a Renamo. Foi também uma coisa muito importante para nós. O país conseguiu erguer-se deste grande obstáculo, que era a guerra, e tentar fazer a sua reconstrução. E, infelizmente, estamos a ser outra vez assediados pela guerra, agora dos fundamentalistas islâmicos. Mas são esses fenómenos, esses factos que marcaram, para mim, os 50 anos da independência de Moçambique. 50 anos depois, o país ainda não vive a paz efetiva, o país ainda não alcançou a prosperidade que se deseja. O que é que terá falhado neste percurso para que estes grandes objetivos não tivessem sido alcançados? A África foi colonizada, quase toda ela, à exceção da Etiópia. E os países mais desenvolvidos tomaram a África como a reserva estratégica dos recursos naturais e até humanos. Primeiro a escravatura, não é? Depois a pilhagem dos nossos recursos para alimentar a industrialização dos países desenvolvidos do Ocidente. Moçambique, quando faz a luta da libertação de Moçambique, tinha já uma reflexão de que tinha de escapar-se a este cerco de transformar o nosso país em mais um espaço geoestratégico de pilhagem de recursos humanos. Então, tentou construir um sistema que não era favorável ao Ocidente. Fez a transição socialista e todos eles caíram por cima de nós, bloqueios económicos. Dentro da potência colonizadora também há grupos que tinham aqui investido, colonos, portanto foi uma colonização branca direta. Não aceitaram a perda dos seus recursos, dos seus investimentos, das suas indústrias, das suas farmas. Também reorganizaram-se para fazer a guerra. A guerra de estabilização tem a ver também com os antigos colonizadores, tem a ver com a África do Sul, que não queria abandonar o apartheid, a Rodésia, que achava que também era uma colônia de minoria branca, que também tinha feito investimentos e não queriam que tivéssemos aqui um país de orientação não capitalista. Queriam que o socialismo era um perigo para eles, podia haver o contágio e também podia fazer com que a União Soviética, a China e outros países do bloco socialista viessem aqui, na visão deles, colonizar Moçambique e também aproveitar-se das posições geoestratégicas, particularmente o Porto de Nacala. Para além dos recursos estratégicos que Moçambique tem em abundância, de várias qualidades. Então, esta guerra destruiu a capacidade de nós construirmos. Como eu disse, quando chegamos, e isto é um fenómeno da descolonização, qualquer país, mesmo aqueles que seguiram a via capitalista, quando chegam à independência, o país está de restos. A potência colonizadora retira todos os seus quadros, faz sabotagem, bloqueios, desestabiliza esta coisa toda. Aqui não fomos exceção, apesar de a Frelimo ter tido a capacidade de organizar o povo e tinha uma visão de o que fazer depois da guerra. Onde ir buscar recursos humanos, conhecimento, essas coisas todas, para poder reconstruir, independentemente do apoio que algumas secções da população portuguesa se ofereciam para prestar a sua ajuda para a reconstrução nacional. Foi muito duro. Então, este é um dos fatores da guerra.
Depois a guerra continuou, infelizmente o Zimbábue ficou independente, ficamos um pouco entusiasmados de que agora temos um campo maior para a manobra da reconstrução nacional. Inscrevemos-nos e participamos na criação da SADC. É quando a África do Sul intensifica a desestabilização, treina moçambicanos para derrotar o caminho socialista. Depois há a queda do Bloco Leste, não é? Os nossos, que eram chamados nossos aliados naturais, deram a ajuda que deram, mas não houve tempo para formar quadros moçambicanos para ocupar todo o espaço econômico, social, cultural, político. E quando triunfa o neoliberalismo, pior. O país está de rastos, teve que obrigatoriamente inscrever-se como membro do FMI e subordinar-se naturalmente às regras de jogo do FMI, são draconianas. Ninguém, não conheço, pode existir, mas eu posso dizer que não conheço nenhum moçambicano que pensou o caminho pós-socialista. Como construir o capitalismo em Moçambique. Penso que foi a ditadura do capital financeiro internacional que obrigou a fazer caminhos que ninguém pensou. E nós fomos acomodando, tentando agradar, ajustar. Dinheiro é dinheiro, foi fácil de recrutar também muitos moçambicanos para esse lado do sistema, que também não me parece que está a dar resultados humanamente válidos, que era uma das coisas importantes da nossa liberdade, da nossa luta de libertação. Libertar o homem e a terra. E a terra também está em problemas, não é? Os duatos não estão a conseguir defender a propriedade da terra, porque a estratégia económica é deixar que a economia regule tudo e o Estado ter pouca interferência. Isto talvez funcione nos países desenvolvidos, mas no nosso caso não vejo sucesso. O que é que poderia ter sido feito melhor para evitar que os acontecimentos que seguiram a proclamação da independência, nomeadamente a emergência da guerra dos 16 anos, o que é que poderia ter sido feito melhor para prevenir que isto acontecesse? Portanto, a guerra entre os moçambicanos, uma guerra que durou quase o dobro do tempo que durou a luta de libertação nacional. Quando nós dizemos que é uma guerra fratricida, uma guerra dos moçambicanos, estamos a assumir exatamente a posição de ocultação do que é que foi o fenómeno real. A guerra não foi nossa. Se nós perguntarmos às pessoas que foram instrumentos de execução desta guerra, o que é que vocês queriam? No pós-guerra, se vocês ganhassem, o que é que queriam fazer? Ninguém consegue dizer. Porque o cérebro era externo. Advogam que trouxeram a democracia. Também foi-lhes colocado. Portanto, agiram como procuradores. A minha leitura do ponto de vista do processo histórico é essa. Agiram como procuradores, não como sujeitos. Contrariamente à luta de libertação, nós tivemos a felicidade de ter cérebros como o Mondlane, que encontrou o Dinamo, valia o que valia, o NAMI e outras organizações que também contestavam o colonialismo, mas não tinham a capacidade estratégica de desenhar um projeto efetivamente de libertação. Né? O projeto de libertação de Mondlane pressupunha que a libertação não fosse só disparar, matar soldado português, destruir o quartel, essas coisas todas, era transformar culturalmente o homem. Portanto, transformar a luta de libertação em um ato de cultura. E fomos fazendo isto e teve um relativo sucesso, tanto que no final da guerra toda a gente queria aprender. Como é que um país desse que não tinha visibilidade histórica fez uma guerra extraordinária? Conseguiu concretizar muitas das orientações das Nações Unidas e da Organização da Unidade Africana, na altura, não é? Esta guerra que nós temos foi contra os direitos humanos, contra aquilo que as Nações Unidas preconizavam, aquilo que
Estava inscrito na carta da coisa. Não havia pensamento nenhum. Se nós perguntamos onde é que está a estratégia, qual era a tática, qual é a definição do inimigo, são os moçambicanos ou são aqueles que queriam manter e alargar a sua base de exploração dos nossos recursos estratégicos? Não tinham esta visão. E nenhum deles que estavam à frente da organização, o André Machacaíço, o Jacama, não tinham e morreram sem esta capacidade analítica. Portanto, foram estes os homens da África do Sul, da Alemanha Federal, portugueses, alguns, não estou a falar deles, grupos extremistas que não quiseram admitir que o colonialismo tinha terminado, que tentaram fazer o jogo da recolonização do país. Felizmente, fomos fortes porque o país não está recolonizado, apesar de ter tendências de ser recolonizado, porque não temos ainda hoje, a guerra durou 16 anos, pensava-se que poderíamos vencer militarmente, não foi possível. Houve uma vitória política, no sentido de que parte da estratégia da negociação de Roma, pelo menos, o presidente Chissano foi grande. Conseguiu convencer e trabalhar com os italianos, de modo que algumas ideias do que é que nós queríamos fossem os italianos a transmitir a Renan. E a Renan assumir que, como são europeus, sabem essas coisas, é correto. Mas quem estava por trás era o presidente Chissano, que, como chefe de Estado, representávamos a nós, todos nós. Depois houve esta confusão. Que Estado? Fizemos revelação sobre o Estado pós-guerra dos 16 anos? Não conheço. Fomos olhando pequenas coisas, olha, é preciso privatizar, porque para termos financiamento temos que fazer a privatização do Estado. Que tipo de Estado vamos ter? Estado mínimo, Estado máximo, ditadura de quem? Quais são as classes? Não tínhamos classes capazes de conduzir o capitalismo, ainda hoje. E piorou quando colocamos os 7 milhões, parecia estarmos a criar o empresário de lá, de repente, não sei se foi de fora ou de uma decisão interna, que acaba com os 7 milhões. Vamos para o banco. Quem é que se atreve a ir para os bancos? É uma minoria. Na sua opinião, portanto, a visão dos 7 milhões era para continuar? Eu acho que devia continuar porque ajudava a fazer a acumulação interna. Porque hoje fiquei até um bocado perturbado. Li num dos nossos diários que, por exemplo, a nossa empresa pública, a EDM, foi fazer empréstimo ao Banco Mundial para fazer um curso para meter as mulheres lá como, não sei, igualdade de género, essas coisas todas. Mas eu achei isto esquisito. Como uma empresa destas tem os déficits, os roubos de energia, não é capaz de fazer uma acumulação interna para fazer este ato, que é um ato bonito. Levar as mulheres a participarem em áreas que geralmente são tradicionalmente exercidas ou executadas por homens. A nossa cidade de Maputo, penso que também está excessivamente endividada com o Banco de Maputo, para o Maputo, essas coisas todas, mas seria mais fácil de nós termos, através dos 7 milhões, uma acumulação interna para ir buscarmos a estes pequenos, e depois provavelmente já teríamos médios empresários, que poderiam, com os seus impostos, ajudar os estados, os municípios a tocarem o seu barco. O que vai acontecer, naturalmente, é uma super e uma orgânica dependência e vamos ter que abrir os nossos recursos estratégicos. Porque não vamos ter capacidade de termos dinheiro vivo, porque o dinheiro não está connosco. Quase tudo, em termos das áreas da agricultura, mineral, do oceano, quase tudo está nas mãos dos estrangeiros. Professor, nestes 50 anos, Moçambique viveu 2 grandes períodos, um dos quais é o vigente. Entretanto, muitos preferem não designar o primeiro período de período socialista, porque não chegou a ser socialismo como tal. O período vigente era suposto ser capitalista, mas há quem também diga que não respeita os padrões universais de um capitalismo puro. O que é que distingue estes 2 períodos? O primeiro período foi o período de transição para o socialismo.
Portanto, não vamos dizer que é um socialismo consolidado, a não ser até no Bloco Socialista, do Bloco de Leste, dirigido pela União Soviética, também conseguiu atingir o socialismo Estado que podemos idealizar e dizermos que é ótimo. Não há sistemas económicos sociais que sejam perfeitos e acabados. No nosso caso, naturalmente, estávamos a começar do zero. Vencer o analfabetismo, termos apoio, formar quadros. Lembro que nem sequer houve uma parte da nossa juventude, na altura da independência, que não pôde escolher a profissão. O Estado, o partido teve que dizer: você vai para o Exército, você vai para o Ministério, você vai para a Educação, você vai para a Cultura, porque era urgente formar pessoas. Ora, o socialismo, 75, 86, a morte de Samora Machel, que era um dos poucos sobreviventes que acreditavam que ainda poderíamos fazer o socialismo, morreu em Buzil. E a pressão do capital internacional, a pressão da guerra regional com apoio internacional, acabou por inviabilizar. Portanto, estávamos a criar os alicerces para construir o socialismo. Foi derrotado. Agora começamos o capitalismo. Como eu disse, começamos o capitalismo sem saber quais são as propriedades que vão nos permitir ter um setor social, uma camada social, uma classe que vai dirigir o capitalismo. Até hoje penso que está difícil este combate. Olhando a nossa cidade de Maputo, o capital é quase todo estrangeiro que está aqui, que está diretor. E para confirmar isso, às vezes o próprio CTA, que devia ser o grande interessado, o grande apoiante deste Estado de mercado capitalista, ou como querem chamar, mas às vezes perguntam: mas o que é que o governo quer fazer? O que é que o governo está a fazer? Mas como é que tu estás a perguntar se tu és o instrumento de apoio, de conselho, de colaboração com o Estado para termos o tal capitalismo nacional? Portanto, continua a ser este segundo processo, é um processo de capitalismo por procuração, como também tivemos uma guerra, chamamos de forma diplomática, de estabilização, dos 16 anos, mas também foi uma guerra por procuração, para beneficiar aqueles que precisam dos nossos recursos. Porque deviam perguntar: ok, nós não permitimos que vocês construam o socialismo, mas queremos que vocês sejam capitalistas. O que é que vocês devem fazer? Não houve essa pergunta, não houve reflexão nacional. Há pequenos seminários disto, daquilo, não sei quantos, tomam-se decisões. O Estado está confuso também em termos de estruturação. Provavelmente, depois deste choque, nesta década de 100, vamos ter que pensar, então, fazer a célebre pergunta: Moçambique para onde é que vai? Covades Moçambique. E aí podemos provavelmente ter pessoas já com capacidade de dizer: nós, olhando para a nossa história, para a nossa geografia, para os nossos recursos, nós queremos reconstruir o nosso país, ou queremos construí-lo desta maneira. Para os que são adeptos do capitalismo, mas nós queremos o capitalismo a construir-se dessa maneira. Para mim, os 7 milhões era uma possibilidade de ir criando pequenos empresários de modo a coisa. Porque há muita gente com muitas ideias e iniciativas, mas fica tudo bloqueado porque não há dinheiro. Mesmo aqueles que, este é outro capítulo, que utilizam os aparelhos do Estado, o aparelho dos municípios para descaminhar alguns fundos. Como não tem uma orientação terceira, olha, constroem casas sumptuosas, compram carros desnecessários para um empresário. A nossa medida, devemos preocupar-nos em adquirir carros práticos, maquinaria que facilita, mas queremos tudo topo de gama. E então o país acumula, mas todo o dinheiro vai outra vez
para os produtores dos países industrializados ou intermédios. O sistema vigente, professor, trouxe consigo este conceito de enriquecimento fácil e rápido. E rápido, algo que não fazia parte de muitos dos moçambicanos. Eu gostava era de ouvir a sua leitura. O capitalismo é construído para ter a riqueza, e para ter riqueza é preciso explorar um grupo elevado de cidadãos. Mas nós não, como eu disse, não há pensamento sobre isso. É que o enriquecimento que se assiste em Moçambique agora não é apenas rápido e imediato, é acima de tudo ilícito em muitos casos. Sim, o sistema capitalista é ilícito em todos. Se nós olharmos para a nossa própria história, enriquecemos a África do Sul porque a África do Sul fez a revolução mineira e Moçambique foi uma das reservas de mão de obra barata para fazer isso. Os colonos pilhavam as nossas terras, ainda tínhamos que trabalhar nessas próprias terras sem salários condignos, em situações miseráveis. Portanto, em todo o mundo, o capitalismo, a economia de mercado, como queiram chamar, vive da expoliação, da miseração da pessoa com nada. A verdade é que os países desenvolvidos disfarçam um bocado. Tem classes médias, essas coisas todas, um operário mais instruído, mais capacitado para fazer as suas lutas sindicais. Aqui não temos coisa. Onde é que está o ATM? O SLIM, também, que era outra organização independente, onde é que está? Nem sequer se ouve falar disso, porque realmente desestruturamos a nossa base económica. Mas o que está a acontecer é que há uma exploração brutal, quer dos funcionários públicos, quer das poucas fábricas que ainda subsistem, na agricultura. Temos um setor informal brutal, que inviabiliza também a acumulação do capital, porque vai buscar coisas ao exterior, e inunda os passeios de quinquilharias, de coisas que já tínhamos a capacidade de produzir para sobreviver. Portanto, do modo geral, o sistema capitalismo vive disto. Pode ter coisas que embelezem estas coisas, as fashions, as modas, os bons cidadãos, essas coisas todas, mas na prática ele não pode viver sem pilhar. Agora, se teremos capacidade de dizer não, não sei. Talvez poderíamos ter ainda outra guerra, depois desta guerra dos 16 anos, esta dos radicais islâmicos, é difícil de saber quando é que ela vai terminar, mas as guerras em Moçambique vão ser muito difíceis de serem encerradas quando tivermos um sistema que humilha, explora brutalmente as pessoas e não lhes dá o sentido de futuro. Vê no Moçambique um país de justiça social, professor? Perdão? Vê no Moçambique um país de justiça social? É uma reivindicação. Temos um parlamento, legisla, mas quem é que faz as leis? Porque ao mesmo tempo que temos as entidades oficiais, as populações, para sobreviver, fazem também os seus parlamentos. Agora, até com o benefício das internets, essas coisas, conseguem coordenar as coisas e contrapõem aquilo que o Estado tem. Tivemos aqui exemplo da cidade de Maputo, houve muita repressão ao setor informal, ele cresceu. E cresceu por quê? Porque não estamos a conseguir relançar o nosso país, por exemplo, para a área da agricultura. Estamos a ter uma invasão em todas as capitais provinciais de jovens que estão a fugir. A indefinição, a falta de futuro na área agrícola, não temos uma política de sedentarização do camponês para que ele próprio seja sujeito do seu desenvolvimento. Temos aqui exemplos da África do Sul, os boas. Vieram de onde vieram, lá da Europa, das Holandas. O apartheid criou um sistema para que eles fossem responsáveis não só de produzir em termos agrícolas, mas criar os seus automóveis, criar as suas escolas, essa coisa toda,
Temos o exemplo de Israel, que eu não gosto, mas Israel é forte. Exatamente, também conseguiu dar aos israelitas uma base econômica para lutar por ela. Quando nós reclamamos, não há patriotismo, não. Mas como é que a pessoa vai ter patriotismo se o seu interesse social não é atacado, não é mais do que isso, não é sujeito. Ainda vivemos na ilusão do Estado de Providência, em que o Estado é que faz tudo, o município faz tudo, basta aparecer lá o dirigente, a gente, queremos estrada aqui, queremos rua aqui, queremos escola ali, queremos EDM, iluminação ali, o banco ali. Mas a boa política seria o Estado pegar no campo e dizer, olha, vocês são os donos da terra, defendam a terra, nós vamos dar conhecimento científico, técnico, para vocês transformar isto. Vocês próprios já têm a internet, essas coisas, descubram o mercado interno, o mercado regional, coisa. Isto penso que seria bom para não termos esta inundação das pessoas que estão a viver de forma indigente. Há pessoas a dormirem nas ruas, há pessoas que não têm uma refeição, têm que comer nos contentores e não podemos ficar indiferentes a isto. Eu não estou a criticar o estado vigente, estou a dizer que é preciso encontrar outras soluções. Base, o que é que nós, hoje quando falamos, alguns que falam da agricultura como base, o que é que nós estamos a querer dizer? Por que é que há este êxito? Por que é que há muita gente a passar a fronteira para ter aquela oportunidade que já foi histórica, não é? Tínhamos muitos moçambicanos, pelo menos aqui no sul do Sado, encontraram também de uma forma miserável subsistência. Por isso que a região do sul não evoluiu. Mas se soubermos discutir, os cientistas estudarem, como tornar o campo realmente um polo interno, desenvolvimento, sedentarização, que as pessoas não precisam de vir todos a Beira, Maputo, Nacala e na Pula para ir procurar uma solução que não existe também lá. Professor, uma das conquistas da independência é a massificação da educação. Embora se formem milhares de jovens que logo a seguir caem numa situação de desemprego, não há emprego, entretanto, é um facto que a educação em Moçambique foi massificada. Todavia se discute a questão da qualidade. Como historiador, como é que a qualidade de ensino em Moçambique começa a estar em causa? Começa exatamente quando o país foi obrigado a desistir de uma estratégia que pelo menos havia uma noção daquilo que era necessário fazer. Lembramos daquela frase célebre do presidente Samora, fazer da escola uma base para o povo tomar poderes. Então o esforço todo era dar conhecimento, mas para construir um sistema que desagradou os donos do mundo, entre aspas, não é? Para este sistema não houve nenhuma reflexão. Como criar um ensino que se ajuste às necessidades do mercado? Como é que é aceitável nós lermos e ouvirmos na informação dizer os camponeses choram porque ninguém tira mercadoria daqui? Os camponeses querem fazer, mas não sabem como fazer a soja, não sabem como fazer a piscicultura. Se o ensino fosse capaz de transferir este conhecimento, penso que naturalmente o Estado teria de intervir, mas não com a força que tem de fazê-lo. Os pequenos cursos que se fazem aí, que as organizações internacionais, penso que não estabilizam porque atingem poucas pessoas. E nós somos um país com 30 milhões e qualquer coisa de habitantes, e a maioria continua a ser camponesa, e não estamos a conseguir. Continuamos, por exemplo, na agricultura a pensar que o camponês deve ser apoiado pelo extensionista. Ora, penso que esta figura é uma figura que se adaptou no período imediato à independência, porque não havia realmente coisa. Hoje é preciso pensar em escolas básicas da agricultura
que podem depois evoluir para médias, depois podem evoluir para institutos politécnicos e podem também dar em novas universidades. Não estou a dizer que vamos deitar fora o que está a coisa, mas penso que seria a melhor maneira de colocar o filho do camponês junto à terra, aprender aquilo que é fundamental, mas também tem que ter a oportunidade de ter outras formações, porque nem todos querem ser agricultores ou criadores de gado, essas coisas todas, mas seria uma possibilidade de resolvermos vários problemas da sedentarização do camponês e ele próprio criar a sua perspectiva, mesmo abraçando este tipo de economia, de mercado, essas coisas todas, que para o seu funcionamento também precisa de uma reserva de trabalho barato. Estas pessoas que vão ajudar os pequenos camponeses que têm 2, 3, 10 hectares, também estão a ser brutalmente explorados. Então, por que não enveredar também pelo cooperativismo? Que era uma das bases que também tínhamos. A orientação do cooperativismo socialista é diferente da economia do mercado. Mas era uma hipótese de também reduzir esta exploração brutal. Se nós não conseguirmos transformar o nosso sistema de ensino e contentarmos só de ver estatísticas de que na província tal, a escola tal, a universidade tal, vamos ter este exército descontente, dizer, eu tenho diploma, mas não tenho oportunidade. Mas se ele adquirir conhecimento necessário, ele vai ter iniciativas. E tivermos também nas autarquias e no aparelho do Estado pessoas que possam apoiar, como função do Estado, criar as condições para fazer triunfar a estratégia económica. Não temos isso. Dizemos que a economia, o mercado vai regular. Não regula nada. Mesmo nos países desenvolvidos, esta ideia de que o mercado vai regular, tudo vai resolver, não é verdade. E o Estado deve recuar, deve ser mínimo, não está a funcionar. Então, temos de ter esta capacidade, também de contestar, junto dos financiadores, de que, olha, nós aqui não vamos conseguir sobreviver. E não só nós, moçambicanos, mas todo o mundo. Greves, contestação, amotinamentos, e favorecemos também o recrutamento dos radicais islâmicos, que andam à procura dessas coisas. Então, onde é que haverá paz? Os homens que fabricam armamento podem ficar contentes e dizer, olha, agora sim, o número de guerras vai aumentar, mas depois quem é que vai utilizar isso? Como historiador, considera que o sonho dos libertadores foi realizado nestes 50 anos da independência nacional? A proclamação da independência, nos termos que foram definidos no primeiro congresso, o segundo congresso da Frelimo, foi uma grande realização, como eu disse, que fez admirar o mundo. E Moçambique era uma fonte de inspiração, não só para os países africanos, que ainda lutavam pela independência, como o Zimbábue, a Namíbia, mas todos aqueles que tinham sido obrigados a enveredar por aquilo que se chamou de independências outorgadas. Portanto, as pessoas não lutaram o suficiente, fizeram greves, houve referendos, essas coisas todas, e não definiram que estratégia devemos utilizar. A potência colonizadora, como a França, conseguiu neutralizar esta possibilidade. Então, Moçambique foi uma coisa extraordinária. Tivemos apoio de muitos jovens dos países ocidentais porque queriam perceber esta coisa de libertar o homem e a terra. Ter um país soberano. Dirigentes políticos que diziam aquilo que deviam dizer a partir de dentro. Essa ideia de que nós falávamos por intermédio dos soviéticos era tudo mentira. Então, foi uma coisa magnífica e está dentro daquilo que os nossos históricos, os nossos maiores da libertação sonharam e que infelizmente não chegaram a ver essa independência. Conseguimos também sobreviver, tentar ter uma soberania, ter a nossa bandeira a flutuar, o nosso hino foi modificado
foi alterado, ou foi criado um novo hino nacional, mas também foi a nossa capacidade de ler os fenómenos históricos. Perdemos-nos, creio que fundamentalmente foi nesta tentativa de construir um sistema que já tínhamos vivido no colonialismo, mas como objetos de história, como país independente, não temos reflexão. Andamos a discutir pequenas coisas, megaprojetos, agora devem pagar mais imposto, não sei o que, se não resolve. Não vai resolver rigorosamente nada a nossa soberania económica e parece-me termos já evidências de que não estamos a falar de libertação económica, que foi uma promessa e também foi um desígnio da geração que pegou em armas para libertar Moçambique. Vamos ter a independência, houve aqueles pequenos ensaios nas Xingueias, não sei o quê, de facto é possível construir uma sociedade menos violenta em termos de exploração do homem pelo homem, mas que neste momento não estamos a falar de libertação económica, não estamos a fazer a sociedade refletir o que é que em que é que consiste esta coisa de libertação económica. E se ela for feita desta maneira que está a ser feita, se não ser assumido como assumimos a noção de que a libertação do país é um ato cultural, se a libertação económica não for um ato cultural, vamos ter um país de injeção de capital externo muito forte, que nos vai dominar, vai nos sujeitar outra vez, e vai ser muito difícil de voltar a fazer uma luta de libertação. Porque estamos a falar sempre de dinheiro, fazer dinheiro, empreendedorismo, não sei o quê, essas coisas todas, mas e o homem? Como é que vai ficar? Inserido na sua história, na sua cultura, como é que ele vai realmente voltar a sonhar e culturalmente vai desenhar um projeto da sua emancipação para voltar a ser dono dos seus recursos naturais e ser dono de si próprio e poder falar de igual para igual em qualquer fórum mundial e não estar à espera sempre de donativos, que muitas vezes também acabam por ter efeitos perversos em termos de futuro que seria desejável. É verdade que não vamos estar todos de acordo, não é? Eduardo Mondlane fez falta a Moçambique à altura da proclamação da independência nacional, olhando para todo o panorama que se seguiu. Perdão? Eduardo Mondlane fez falta a Moçambique na altura da proclamação da independência, tendo em conta aquilo que foi o panorama que o país viveu. Lutar por Moçambique. Creio que é um livro com um título feliz, em inglês, saiu primeiro na versão inglesa, The Struggle for Moçambique, mas está traduzido em muitas línguas, até checos, alemão, essa coisa toda, francês. É uma noção muito forte. O livro dá-nos ensinamentos de como devemos nos preparar para lutar. E não lutar porque estamos zangados, porque somos furiosos, não gostamos daquilo, não gostamos daquela tribo, essas coisas todas. É uma reflexão muito interessante que também foi subsidiada pelo processo de libertação. Então, isto quer dizer que de quando em vez devemos voltar a ler ou lutar por Moçambique, mas para ler é preciso ter o livro acessível em termos económicos. Hoje a média dos livros no nosso mercado está a 1000 meticais. Parece muito barato, mas há muita gente que não consegue comprar o livro. Então aí devem entrar o Estado e os municípios. Quem é que vai se responsabilizar por editar aqueles livros históricos que pontuaram o nosso processo de contestação, através das poesias, o grupo Craveirinha, não é? Mês de Pessoas, essas pessoas todas, o Lutar por Moçambique e outros livros que foram surgindo até hoje. Vamos fazer os 50 anos, devíamos ter uma seleção dos livros que deviam ser editados com uma tiragem muito grande, como fazíamos nos primeiros anos de independência. Faziam-se brochuras com 5.000, 7.000 coisas. Hoje somos 30 milhões, na altura mais ou menos éramos 12 milhões, para que as pessoas tenham acesso a esse livro. Os que já têm acesso à internet também podem usar estas coisas, mas penso que o livro físico é muito mais importante
povoar as nossas bibliotecas com essa literatura. Alguns escritores estão vivos, felizmente, espero que continuem vivos. Pode-se negociar como é que fazer, em termos de direitos autorais, para que também tenham algum retorno daquele esforço intelectual que fizeram. Nós matamos o cão tinhoso, essa coisa toda está a ser acarinhada, é uma boa iniciativa, mas há outros livros aí que são necessários para dar-nos o orgulho nacional, de alimentar a nossa imaginação, de inserir-nos. Podemos fazer isso sim. E depois fazermos a distribuição. Não temos muitas bibliotecas, mas se conseguirmos povoar as bibliotecas provinciais, algumas autarquias que também têm as suas bibliotecas, as universidades que têm necessariamente bibliotecas, penso que daríamos um passo importante para aumentar a capacidade de leitura e de reinserção do moçambicano em Moçambique. Portanto, em duas palavras, Eduardo Mondlane fez falta quando Moçambique proclamou a independência nacional? Faz falta, mas perante a fatalidade da morte não podemos com isso. O que nós devemos fazer é resgatar o que há de mais nobre nos nossos heróis. Samora Machel faz falta a Moçambique? Perdão? Samora Machel faz falta a Moçambique? Faz falta a Moçambique. Naturalmente, há um saudosismo. Independentemente das datas históricas, as pessoas têm um saudosismo de Samora. Se fosse Samora, no tempo de Samora, Mondlane, que era homem do consenso, cada um vai criando as suas ilusões, vai alimentando os seus sonhos, mas isto podia ser resolvido também de outra maneira. A nossa história foi muito forte, muito humana, muito apreciada, até pelos secretários lá da ONU, inclusive o Kurt Waldheim, na altura, deu muito carinho e descobriu que o obstáculo não estava com os movimentos de libertação de Moçambique, Angola, estava com aqueles seguidores do general Spínola, que ainda intentavam reinventar ou reproduzir a estratégia do general francês, o Charles de Gaulle, em Moçambique. Retirar o colonialismo, mas permanecer economicamente a dominar as colónias. Então, eu penso que é preciso discutirmos esta coisa que parece uma resistência da própria Frelimo. Quer ter uma história da libertação sob a sua tutela. Mas a história da libertação é muito vasta. Eu sou a favor da criação do Museu da História da Luta da Libertação de Moçambique. Aí estaria uma secção para falar do Mondlane, para falar de Samora Machel, para falar da Josina, que infelizmente teve um ciclo muito curto de vida, mas deixa também um legado muito importante para ser reaprendido pelas nossas crianças, sobretudo os nossos adolescentes, que depois vão ser jovens, que estão agora a ser discutidos nas campanhas, para que não entrem para o protagonismo no vazio. Portanto, e há outros, os Marcelinos dos Santos têm história extraordinária. Vai ser muito difícil de recuperar a história de Marcelino, porque ela sempre nunca achou-se um protagonista histórico, mas é um homem-chave na nossa luta. E outros que foram considerados os heróis, a Lourdes Motola, provavelmente, para o ano vai ser declarada, pode ser declarada heroína nacional, pelos feitos que fez, pelo comportamento dela digno. Penso que não vai desmerecer esta categoria. Portanto, para além de fazer um museu nacional, estas duas figuras, Mondlane e Samora, podem constituir um museu do tipo clássico. Mondlane já tem um museu aberto lá em Nwajahana, mas penso que é uma iniciativa importante, louvável, de ser aplaudida, mas é preciso ter um museu. Temos aqui o território de 25 de setembro, está ali entregue ao nada, não é? Não está a ocupar um escape. Seria bom ter o Museu da História Nacional, ou o Museu de Samora Machel, ou Eduardo Mondlane. 25 de setembro são homens
que protagonizaram o feito maior, pegarem armas para dar respostas às aspirações históricas do povo moçambicano. Portanto, 25 de setembro está associado ao ato da sublevação político-militar para acabar com o colonialismo. Não fazemos rigorosamente nada. Os nossos países estão-nos a dar uma espécie de bufetada. Botsuana tem um museu Samora Machel. Zimbábue também parece-me que está a construir um museu. Estas são figuras nossas, que nós precisamos desses homens para dar inspiração às gerações vindouras. Esta aventura do último decênio de Moçambique, de querer fazer neoliberalismo sem passado, ignorando a nossa história, está a dar resultados perversos. O grau de alienação e de desenraizamento da nossa juventude com relação ao seu passado, a sua história e o seu futuro está extremamente numa situação difícil de compreender. Como é que nós queremos construir um país sem ir buscarmos a nossa história? Portanto, eu penso que as autoridades competentes, Estado, municípios, devem criar. Por exemplo, a Beira. Temos um partido que fez uma grande propaganda em termos de Beira. E até disse, nós os mabeirenses. Ele sabe o que é Beira? A Beira é um príncipe. Luís Filipe, português do tempo feudal, que ao nascer o Estado português, para celebrar a vinda ao mundo, uma das coisas que fez foi denominar o Chiveve. O nome tradicional, local, é Chiveve. Retiraram isso para Beira. E nós não percebemos. E o mesmo príncipe teve também, foi também agraciado com a Beira Alta e a Beira Baixa. E nós não conseguimos retirar isto da nossa toponímia. E há outras coisas também coloniais que não fazem. Se há falta de figuras nacionais, internacionais para colocar no nosso país, vamos recorrer às nossas depressões geográficas. Por que é que não temos a Avenida Monte Bingham, a maior depressão do nosso país? Por que é que não temos uma avenida Montes Kilimanjaro? Maior depressão do nosso continente. Está num país amigo, vizinho, Tanzânia. Por que é que não fazemos isso? Por que é que não temos uma avenida dos Imbondeiros? Que é uma árvore também toda ela carregada de história. Então, penso que não há falta de motivos. Provavelmente é uma área que não desperta muito interesse aos políticos, não interessa às pessoas, então não dá dinheiro, não dá financiamento externo. Professor, o nosso tempo está esgotado. Para terminar, sobre os 50 anos da independência nacional. Em duas palavras. Devemos celebrar condignamente os 50 anos. Apesar de todos estes assédios para eliminar e destruir a nossa independência, Moçambique está vivo, os moçambicanos continuam a ter a sua nacionalidade, o seu hino, a sua bandeira, tem o seu parlamento, mas devemos fazer os 50 anos um momento de alta reflexão. O país deve ter seminários, deve ter workshops, em cada disciplina da nossa vida, pensar o que é que pode fazer, o que é que podemos fazer mais e melhor. Concluir esta coisa da descolonização da toponímia é muito importante, não podemos continuar a apreciar e a valorizar figuras negativas. E, sobretudo, acreditar que nós, moçambicanos, podemos, sim senhora, fazer de Moçambique a nossa imagem e semelhança. E muito obrigado por ter tido esta oportunidade de pagar o meu débito em relação a estes heróis, esta valorosa
a geração do 25 de setembro, do 8 de março, que fizeram feitos incríveis, fizeram realmente omeletes sem ovos. O país está aqui, é nosso, vamos repegar as contas e é preciso para que sintamos mais independentes, mais livres, com mais capacidade de tomar decisões autodeterminadas. Aquilo que fazemos no futebol. Quem manda em casa somos nós. Muito obrigado. O historiador Alexandrino José foi o nosso convidado para esta reflexão sobre os 50 anos da independência nacional. Fica aqui o nosso muito obrigado pela preferência e fique bem.